Olá, queridos alunos. Então, vamos para a segunda parte do livro Nove Noites, do Bernardo Carvalho. Bom, eu terminei a primeira parte dizendo que agora a gente vai ter a história pelo prisma do segundo narrador, né? Então, o segundo narrador também inicia a narrativa dele, que começa pelo capítulo 2, com uma fórmula que se repete. E a fórmula diz assim, se repete ao longo do livro. Abram aspas. Ninguém nunca me perguntou. E por isso também nunca precisei responder. Fechem aspas. Então, ele revela aqui que o primeiro contato que ele teve com o Buell Quinn foi naquele artigo de jornal. Lembra-se que eu falei que foi publicado pela Folha de São Paulo, né? De autora, o Bernardo Carvalho também dedica o livro, né? Então, que ele fala da morte antropóloga. Então, ele conta que, a partir desse momento, ele tenta pesquisar, né, passa a pesquisar sobre a vida de Quinn, sobre as causas do suicídio, e diz também que essa história se tornou uma verdadeira obsessão, que a gente já tinha percebido, né? Bom, o narrador diz também que o Buell Quinn escreveu 7 cartas e que ele teve contato com 4 cartas. Ele conseguiu ler 4 cartas. As outras 3 eram endereçadas a pessoas muito próximas a Quinn, então ele não teve contato com essas outras 3, né? Aqui o narrador apresenta toda a biografia de Quinn. Então ele diz que ele nasceu no dia 31 de maio de 1912 em Bismarck, que fica na Dakota do Norte, né, nos Estados Unidos. Diz que os pais eram médicos, diz que a mãe de Buell Quinn abandonou a profissão para cuidar dos filhos, né? Tinha uma irmã também, e que o casal se divorciou em 1939, que foi justamente o ano da morte do Buell Quinn, né? O narrador também diz que em uma carta do Quinn para a dona Luísa, que era a diretora do museu, né? O Quinn acreditava ter que abandonar todas as pesquisas por causa da herança dele. Então, ele precisava recuperar os bens de família, então tinha uma briga ali, uma contenda do pai e tal. Ele vai explicar tudo isso para a gente também, né? Então, ele achava naquele momento que ele ia ter que abandonar tudo para ir atrás de questões particulares, né? Diz que na adolescência, com 16 anos já, o Buell Quinn já tinha conhecido os Estados Unidos inteiro, então viajando de carro pelos Estados Unidos. Aos 17 já tinha conhecido a Síria, o Egito e a Palestina. Aos 19 já tinha ido para a Rússia. Depois se tornou marinheiro, depois foi para Fiji e depois veio para o Brasil, né, que é onde ele vai morrer, né? Diz também que suas pesquisas iniciais se concentraram com os índios Trumai, né? Então ele diz aqui, ó, Buell Quinn foi um antropólogo que empreendeu seu trabalho de campo entre algumas tribos dos afluentes do rio Xingu, no estado do Mato Grosso. Então, primeiramente, eles estudam os Trumai, né? E depois de uma segunda expedição é que ele vai passar a estudar, né, os índios Kraô, tá? Que se encontram ali no sul do Maranhão, tá? Bom, ele diz que pegou um avião para chegar nessa aldeia, né, dos índios, e que passou por Carolina, que fica no Maranhão, e foi ali que ele conheceu o Manuel Perna, tá? Que é o narrador, né, da primeira parte, primeiro narrador, né, da primeira parte que nós já vimos. Então ele conheceu o Manuel Perna e presenciou também uma homenagem ao escritor maranhense Humberto Campos. Ele fala que teve uma festa ali, fizeram uma homenagem, várias pessoas leram e tal. Bom, o segundo narrador também diz que entrevistou o antropólogo Castro Faria, que conheceu, né, que conviveu com o Buell Quinn. Então, o Castro Faria afirma que o Quinn vinha de uma família abastada, mas que ele vivia de modo, né, muito parco, muito simples, e que, aparentemente, ele detestava ser rico, tá? Então, ele testemunha também quando o Quinn descarregou toda a bagagem do antropólogo Levi Strauss,
né? Então, Levi-Strauss passou pelo Brasil, isso é verdade, né? Isso também é verdade, esse fato. Eles se conheceram, embora não tenham se tornado amigos, mas eles se conheceram. Então, parece quase assim, para se despir, né, desse ar burguês que ele tinha, ele fazia questão de fazer outros trabalhos, aí, como descarregar as malas, né, a bagagem toda do Levi-Strauss, né? Bom, o Castro também diz que ele muito provavelmente não era casado, né? Ele acreditava que, se o fosse, ele teria trazido a esposa para ajudar ali também no trato com as índias, né? Que ficaria mais fácil quando você tem uma mulher também, né? Quando você estuda, mas que tem uma mulher próxima, né? Para também ter uma maior abertura ali com as índias. Essas tribos estavam sob a proteção do Marechal Rondon, né, que eu falei que é o antepassado desse segundo narrador, né, que também é o antepassado do nosso escritor. E antes de dirigir a aldeia do Strumai, o Quen teria passado, não, realmente passou, né, 3 semanas com um casal chamado Casal Yang, que eram missionários, que já conheciam o Strumai, então o Quen passou um tempinho ali com eles também, para saber um pouco, né, sobre os costumes do Strumai. Ao conviver com eles, ele percebeu que eles andavam constantemente angustiados, né? Que esses índios estavam sempre com medo, sempre angustiados, e eles tinham reduzidos a uma única aldeia com 4 ocas. E viviam aterrorizados com a ideia de que alguma outra tribo os atacaria. Então, eles dormiam à noite, eles tinham um pesadelo, né? Então eles falavam que eles tinham muito medo mesmo de tribos inimigas, de serem atacados. Diz também que os Trumais eram muito fechados, não explicava a relação de parentesco que havia entre eles, então o que dificultava, né, de modo geral, para os etnólogos, saber a relação que havia de parentesco, ou seja, saber onde há o incesto ou não, né? E, além disso, o Quen também tinha relatado algumas cartas para alguns amigos, o costume dos índios e coisas que ele não gostava. Então, ele diz assim, do Strumai, são chatos e sujos. Essa gente está entediada e não sabe. Dormem cerca de 11 horas por noite, um sono atormentado pelo medo, e 2 horas por dia. Não gosto deles. Não há nenhuma cerimônia em relação ao contato físico, e assim passo por desagradável ao evitar ser acariciado. Não gosto de ser desuntado com pinturas corporais, né, com pintura corporal. Se essas pessoas fossem bonitas, não me incomodaria tanto, mas são as mais feias do Coliseu, né? Então, dali do Coliseu. O etnólogo compara os mirrados Trumai aos homens musculosos de Fiji. Então, ele diz, né, tanto na estrutura física como no comportamento também eles eram muito diferentes. Bom, depois ele diz também que 2 meses mais tarde ele já estava, né, um pouco mais integrado, mais acostumado, mas não por isso o comportamento dos índios lhe causava estranhamento e vice-versa, né? Ele conta que uma vez ele teve um problema sério porque ele deu um tapa na mão de uma criança quando esse menino roubava farinha, né? Então, e uma outra vez também ele pisou no pé de uma criança sem querer. Então ele fala que nesse momento, nossa, causou uma comoção, né, social, ali, foi terrível. Então ele teve alguns problemas, né, nesse sentido, né, que as crianças não podiam de forma alguma sofrerem qualquer tipo de violência. Não havia virgens na aldeia, dizendo, né? E ele tinha que expulsar as mulheres que ficavam o tempo inteiro ali em cima dele, e ele dizia assim que se elas continuassem ali, que ia estuprá-las, né? Então, dessa forma, elas fugiam logo, e, em geral, as gargalhadas. Isso são textuais palavras, né? Então, ele diz isso mesmo. Tá? No capítulo 11, o segundo narrador ainda, né, está escrevendo aqui, o segundo narrador diz que Brooklyn teve malária, né, e teve que um dia voltar para Cuiabá. E, a partir daí,
o segundo narrador começa a sua autobiografia. Né? Aí você fala assim, puxa vida, por que ele vai falar dele agora? Tem um porquê, também não. Diz que quando criança, o pai compraram, né, uma fazenda na região do Xingu. Gente, ele conta os detalhes. Então, ele conta que ele era pequenininho, então que o governo estimulou, né, a compra dessas fazendas, autorizou o desmatamento, né? E então ele disse que o pai comprou a fazenda com preço de banana, e que ele comprou a fazenda com o dinheiro de uma prima que tinha se tornado sua namorada. Ele narra várias passagens. Ele fala que o pai tinha um avião e que o pai era extremamente responsável, conheceu pela primeira vez, né, os índios ali no Xingu, e que quando ele desceu, os índios começaram a pegar nas roupas dele, né, como se eles quisessem tudo que eles tinham. Então ele fala que ele ficou aterrorizado, tinham várias histórias que contaram. Ele era pequenininho, ele teve que dormir dentro do avião com o pai, porque não tinha onde eles ficarem, enfim. Ele fala que foi um inferno, né? O pai também, aos 10, 11 anos mais ou menos, o pai estava nessa fazenda já há algum tempo, né, alguns anos, e ele resolveram sair de manhã, o para-brisa estava todo embaçado, ele ao invés de limpar, ele saiu assim mesmo, sem enxergar, ele acabou pegando partes de fiação, né, quando ele foi decolar, e que o menino foi escutando aquele barulho, então parecia que o motor ia explodir, eles tiveram que fazer uma aterrissagem forçada, enfim, o moleque fala assim que foi um dos piores medos que ele passou na vida, né? Então, o que a gente percebe? Que ele quer mostrar a irresponsabilidade do pai nesse momento. Então, ele fala que o pai tinha vários casos de amor, né? Então, um cara assim, extremamente volúvel. Isso fica bem claro, né? Que ele quer mostrar esse conflito que ele teve com o pai quando ele era ainda criança, né? O narrador diz também que depois de ler o artigo, o famoso artigo, né, em 2001, sobre o Quen, ele entrou em contato com um casal de antropólogos que conheciam um índio, que é o índio Diniz, que, por sua vez, tinha conhecido o Quen. Então, ele quer fazer uma entrevista com esse índio, né, com o Diniz, tá? Então, ele vai organizar. Aqui perceba que ele já está adulto, né? Então, ele vai tentar se organizar para ir entrevistar esse índio na aldeia, né, dos Kraô. Bom, coincidentemente, os antropólogos tinham um filho e os índios Kraô queriam encontrar esse filho, né? Que eles iam passar por um ritual. Então, uma história longa, né? Mas, enfim, eles iam se encontrar novamente. E coincidiu de esses antropólogos, então, convidarem o segundo narrador para ir até os índios Kraô, né? Para que ele fizesse a entrevista que ele estava querendo. Ele vai encontrar o Diniz. E interessante também que o segundo narrador diz que chegou à aldeia dos Kraô justamente no dia 2 de agosto, ou seja, 62 anos depois da morte do Quen. Tá? Então, também foi no dia 2 de agosto. Né? Soube que Quen era chamado de Cantignon. E aqui eu preciso ler para vocês também essa passagem que é muito importante. Então, aí ele falou assim, mas o quê? Né? O que significa isso? Então, o índio explica ali. Né? Me disseram que Tignon queria dizer lesma, o caracol e seu rastro. O antropólogo já havia me dito que Cam, C-A-M, era o presente, né? O presente, tempo presente, o aqui e o agora. Mas ninguém sabia dizer, né, o sentido da combinação dessas duas palavras. Aí ele fala assim, ó, decidi por uma interpretação selvagem e um tanto moral. Cantignon passou a ser, para mim, ao mesmo tempo, a casa do caracol e o seu fardo no mundo, a casca que ele carrega onde quer que esteja e que também lhe serve de abrigo, o próprio corpo, do qual não pode se livrar, a não ser
com a morte, o seu aqui e o seu agora para sempre. Então, Cantillon passou a ser para mim o rastro do caracol. Não adianta fugir. Onde quer que você vá, estará sempre aqui. A imagem me fez lembrar um texto de Francis Ponge sobre os caracóis. Aceita-te como tu és. Então, o narrador faz essas hipóteses aqui sobre o nome dele, né? Já que ele não consegue exatamente ali a tradução para esse nome. Os índios falam também, mas não tem nada a ver, né? Vocês brancos acham que toda vez que a gente dá um nome a um branco tem um significado. Então ele fala assim, não tem nada a ver. Mas o narrador acha que tem realmente a ver aí com a vida do Boyle Quinn. Bom, sobre o suicídio, o Diniz diz, e aqui começa a parte mais interessante do livro, né? O Diniz diz que o Quinn tinha ficado desbaratinado ao receber algumas cartas familiares, tá? E era o Manuel Perna, foi o Manuel Perna que mandou essas cartas, né, para o Boyle Quinn, né? O Manuel Perna até fala na carta dele, se eu soubesse, eu não teria nem mandado essas cartas para ele. Será que foi isso? Né? Será que foi essa a razão do suicídio? Né? Então ele fica se perguntando ali. Bom, diz que o Quinn queimara todas as cartas para obter luz e poder escrever aquelas cartas que ele deixou. Lembre-se que eles estavam saindo da mata indo em direção a Carolina, né? Ele estava com 2 índios e não tinha luz, estava no meio do mato, né? Então diz que ele queimou essas cartas para obter luz para poder escrever as cartas que ele deixou. E enquanto escrevia, diz que ele chorava copiosamente. Diz que mandou um dos índios que o acompanhavam, né, da aldeia para Carolina, levar um bilhetinho, né, em uma fazenda ali vizinha deles. E no bilhete, os índios sabiam ler, né, mas o bilhete solicitavam uma pá e uma enxada para cavar sepultura para si mesmo. Então você fala assim, puxa vida, né? Então esse índio, o que ele fez? Ele foi até a fazenda local, né, mais próxima, mas ele não encontrou ninguém que soubesse ler. E aí que ele acaba voltando. Quando ele volta, o colega, o companheiro dele, índio, estava dormindo e o Boyle Quinn tinha se cortado inteirinho. Então ele estava inteirinho cortado. Tá? E quando esse mensageiro, né, esse índio mensageiro que foi e voltou, ele viu tudo aquilo e acordou o companheiro, eles ficaram completamente desesperados. E aí eles saíram em busca de ajuda. Aí saem os 2. Quando esses 2 voltam com o fazendeiro para ajudar, né, o Boyle Quinn já havia se suicidado. Então ele tinha se enforcado em uma árvore, né, depois de ter feito todos esses cortes pelo corpo. Aí a gente lembra daquele costume do Strumai. Lembra que quando a pessoa estava angustiada, ela tinha o hábito de se cortar. Né? Então a gente faz uma relação aí. Será que ele estava tão angustiado a ponto, né, de se cortar para tentar aliviar aí essa dor que ele estava sentindo, essa angústia, esse medo, né, essa raiva? A gente não sabe o que tinha acontecido com ele. Né? Então a gente imagina aí que tenha acontecido isso. Bom, eles vão enterrar o corpo ali mesmo, né, em qualquer lugar ali do Burtizal. Não tem nenhuma marcação e o narrador vai falar para a gente que não tem um registro, né, em lugar nenhum, na delegacia, em lugar nenhum, né, que o que tinha foi queimado com incêndio. Enfim, eles falam que não sabem onde o Boyle Quinn foi enterrado. Isso também é fato, ninguém sabe onde ele foi enterrado ali. Diz que é ali no meio do Buritizal, mas não sabe exatamente onde. Então, nunca foi exumado o corpo também, tá? Obviamente. As razões eram infinitas, e aí aqui começam as conjecturas, né, as hipóteses. Então, eram infinitas, e todas muito desencontradas. Então, briga com o irmão, aí descobriu, mas ele não tinha irmão, não tinha uma irmã. Traição da esposa, mas ele não era casado. Relação incestuosa com a irmã, então até isso rola ali, né? Que um cara, um amigo do narrador, faz uma brincadeira, enfim, também não tem nada a ver, né?
Talvez tenha sido a doença, então o cara estava com sífilis realmente, ele estava desbaratinado, né? A doença leva muitas vezes à loucura e tal, ninguém sabia, tá? Bom, o segundo narrador continua contando, né? Ele diz também de suas estranhas experiências que ele teve com os índios Craô. Então ele fala, lembre-se que ele está conversando com o Diniz, ele está ali no meio dos Craôs, né? E tentando tirar informação. Gente, ele passa por vários apuros ali também, né? Ele fala realmente desse momento em que ele ficou ali, desde ter que comer comida que tem cheiro de carniça, às vezes ele fala, comida com terra, que ele também não gosta, ou até mesmo quando os índios querem tudo que ele tem, né? Então parece quase uma ameaça, né? Eu quero isso daí seu, tal. Então ele fala que passou uns bons bocados ali, né? Então ele conta toda essa experiência negativa pela segunda vez, né? Pela segunda vez que ele teve com os índios, quando criança e agora. E aí ele diz que sai, que volta para São Paulo, né? Depois de ele ter conversado aí com esses índios, passado por toda essa experiência, ele volta para São Paulo. E quando ele volta para São Paulo, ele passa a receber frequentes ligações dos índios. Então, os índios iam até Carolina, e ali eles ligavam para o segundo narrador e, sem cerimônia, pediam dinheiro e objetos para que ele mandasse para os índios lá, né? Então, aqui tem uma passagem também muito interessante, que está na página 97. Bom, ele diz assim: de volta a São Paulo, né, os índios me ligavam sempre que passavam por Carolina. Pediam coisas, em geral dinheiro, não faziam a menor cerimônia. Como se agora fossem meus filhos. Os pedidos não tinham fim. Agora eu era o eterno devedor, né? Pelo fato dele ter passado um tempo ali, né? Se satisfez com as pesquisas e tal, agora a gente também quer o nosso em troca. De criança, eu tinha passado a pai relapso a quem finalmente é dada a chance de reparar seus erros passados e sua ausência. É difícil entender essa relação. São os órfãos da civilização. Estão abandonados. O problema é que a relação de adoção mútua já nasce desequilibrada, uma vez que a frequência com que os Craô veem os brancos é muito maior do que a frequência com que os brancos vão aos Craô. Uma vez que o mundo é dos brancos, há neles uma carência irreparável. Não querem ser esquecidos. Agarram-se como podem a todos os que passam pela aldeia. Querem que você faça parte da família. Precisam que você seja pai, mãe e irmão. E aí ele conta também, antes de sair da aldeia, diante da minha recusa de ser batizado, que eles queriam pintar o cara, tá? Eles não acabaram pintando, mas enfim, né? Queriam que passasse pelo ritual e tal. Gersila se aproximou de mim, entre ofendida e irônica, e me jogou na cara que eu era como todos os brancos, que os abandonaria. Nunca mais voltaria à aldeia. Nunca mais pensaria neles. Jurei que não. Aí ele diz assim: jurei que não me esqueceria deles e os abandonei, como todos os brancos. E ele termina dizendo: o Quen também escreveu a Ruth Benedict, no dia 15 de setembro de 38, dizendo que ele, né, o jovem antropólogo, também não queria participar ou se envolver nesse tipo de relação, né? Então ele falou, ele não queria outra família, que ele já tinha uma, tá? Então interessante assim essas passagens, né, do livro. Bom, agora a gente vai falar sobre a sexualidade, e essa também é uma parte muito interessante do livro.